paz do Senhor divina. Porque Deus instaurou em nós as noções do belo e do bom, do nobre. É por isso que uma paisagem belíssima nos emociona. É por isso que uma música belíssima nos emociona. Porque aquilo nos lembra o que já está em nós. Então, quem já entendeu o que é a jornada evolutiva e que o processo depende das nossas ações e condutas individuais, não, ele já entendeu que não está aqui para dar satisfações para ninguém, para agir na ilusão de obter um céu. Ele sabe que a jornada é muito longa e que às vezes demora muito para adquirir uma virtude. Às vezes nós passamos uma vida, meus irmãos, e não conseguimos mudar um hábito negativo. Paremos para pensar. Isso é assustador. Assustador. Porque uma vida, na média, na Terra, hoje, né, vamos dizer aí, na média, um sujeito pode viver num país mediano 70, 75 e muito mais. E nós, às vezes, não mudamos um hábito. Então, nós temos que começar a olhar para essa jornada evolutiva, olhar todos os recursos que Deus nos deu, todas as possibilidades que nós temos. Olha os milhares de livros, olhemos os milhares de livros que foram deixados por Allan Kardec, por Eurípides, né, pelos benfeitores espirituais que escreveram através de Chico Xavier. As obras de Emmanuel são extraordinárias, as obras de Caibar Schutel, de Leon Denis. Nós temos uma multidão de recursos espirituais, centros espíritas pelo Brasil todo, né? Nós estamos fora do Brasil, não temos a alegria de ter um centro espírita em todo lugar. Não é assim fora do Brasil. Então, nós estamos sendo chamados para esse processo de crescimento, mas nós não podemos imaginar que dá para continuar transferindo para o espiritismo os nossos condicionamentos mentais que trouxemos das outras vidas e religiões. Não dá para negociar, né, com a vida espiritual, porque a vida espiritual, ela se baseia na lei divina, e a lei divina nos julga com verdade e justiça, com amor, verdade e justiça. Então, não adianta, né, nós acharmos que vamos levar para o centro espírita esses mesmos padrões. Por exemplo, o sujeito é um nome importante na cidade, e ele vai para o centro espírita e acha que as pessoas lá devem tratá-lo como o tratam na vida social, com a reverência do senhor deputado, do senhor prefeito, do senhor vereador, do senhor juiz. Não, se você faz isso é porque não entendeu. E quem o trata com reverência é porque também não entendeu. Somos irmãos, todos nós, filhos de Deus em processo evolutivo. Quando entramos numa casa espírita, devemos lembrar o que faziam os cristãos primitivos. Ali estavam senadores, filhos de senadores, com os escravos. E às vezes era o escravo que tomava a palavra para falar aos outros. Porque ali não há distinções. São almas, são filhos de Deus. Não é a nossa posição social que determina a nossa posição espiritual. Significa que não entendemos nada. Não é sermos um grande cérebro da universidade que nos dá direito de falar num centro espírita. Porque às vezes a pessoa simples que está ali entendeu com a alma e o coração a doutrina. E o grande gênio da física não entendeu. Então os critérios são outros, os padrões são outros. A lógica é outra, porque não é a lógica humana, é a lógica das leis divinas.
E isso é belíssimo, meus irmãos, porque nós somos chamados para o crescimento. Não é fácil, esse mundo se compõe de lutas, de 1000 alfinetadas, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que acabam por ferir. Mas o Cristo é nosso esteio. A doutrina espírita é um mapa sublime que o Mestre nos enviou para nos conduzir pelo caminho. Os benfeitores espirituais nos amparam e nos diz o livro dos Espíritos. Os Espíritos nos auxiliam nos eventos da vida, sim, mas, sobretudo, vos auxiliam se tiverdes o desejo de melhorar, de crescer, de vos aperfeiçoar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tratando da filosofia de Sócrates e Platão, Allan Kardec vai nos dizer, né, falando da questão da graça, que é concedida a alguns e não a outros, ele vai dizer: a graça é a força que Deus nos dá para combater nossas imperfeições. É o auxílio que o Pai nos dá, força para combatermos e vencermos as nossas imperfeições. Então, nós não estamos mais no universo de privilégios, em que uns recebem e outros não. Nós estamos no universo da justiça, em que todos aqueles que se esforçam, todos aqueles que trabalham para alterar seu mundo interior, são compensados diante da lei divina. Porque nosso Pai é justo, é sábio e bom. Nós temos, meus irmãos, uma visão da vida privilegiada. O Espiritismo é um conhecimento sublime que reconforta nossos corações e nos dá força e paciência para enfrentarmos as lutas desta vida, desta etapa da nossa jornada evolutiva. Nos orienta, nos dá discernimento, nos fortalece para os combates. Então, que nós possamos expressar com amor, com gratidão, com esforço ao menos, o nosso reconhecimento ao Mestre por nos ter enviado tantos recursos e com tanto amor. Que nós possamos seguir viagem, meus irmãos, porque a viagem é longa, mas ela é muito mais fácil quando nós nos unimos e quando nos colocamos todos neste propósito de crescer, ainda que seja um pouquinho. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que os bons espíritos nos auxiliem nos nossos propósitos de melhorarmos, de sermos criaturas boas, generosas, de sermos filhos da luz, como disse o apóstolo.